Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja todo mundo se cuidando, ficando em casa, não é mesmo? Bom, hoje a gente vai continuar o conteúdo que a gente vem vendo nas últimas aulas. Como eu disse, mais ou menos na década de 60, 70, a arte vai deixar de ser aquela arte com A maiúsculo. Os artistas vão começar a questionar o que é arte, o que realmente, assim, a gente pode dizer que é arte. E vai ocorrer aquela união de vários tipos artísticos. Dança com pintura, dança com teatro, vai ter aquela união assim mesmo. E nisso vão surgir vários novos tipos ou estilos de se fazer arte. E é sobre alguns deles que eu vou falar hoje para vocês. Eu vou começar falando de instalação, que foi um termo incorporado ao vocabulário das artes visuais na década de 1960. O que é instalação, né? É uma forma de arte que utiliza a ampliação de alguns ambientes que são transformados em alguns cenários. Pintura, escultura e alguns outros materiais são usados conjuntamente para ativar esse espaço arquitetônico. O espectador ele vai participar ativamente da obra e, portanto, ele não vai ser somente um apreciador, ele vai ser uma pessoa ativa naquela obra. A instalação pode existir somente na hora da exposição ou pode ser desmontada e recriada em algum outro local. Diferentemente do que ocorre tradicionalmente com as esculturas ou pinturas, a mão do artista, o traço do artista ou alguma característica dele não está presente na instalação, você não consegue ver assim. Geralmente é um tipo artístico que não tem essa assinatura, como tinham as pinturas e esculturas antigamente. A instalação ela permite uma grande possibilidade de suportes, uma gama variada de possibilidades em sua realização, porque pode integrar recursos de multimeios, como videoarte, que caracteriza uma videoinstalação. Essas combinações de várias linguagens, como a gente já vem falando, como vídeo, filme, escultura, teatro, performance, que eu vou falar mais na frente, computação gráfica, todo esse universo virtual que a gente está vivendo agora, fazem com que o público se surpreenda e faz com que ele participe dessa obra de uma forma mais ativa, porque sem ele a obra não existiria em sua plenitude, ou seja, ela não completaria a sua missão, vamos dizer. Algumas instalações têm a necessidade de mexer com os sentidos do público, de instigá-lo e quase que obriga a esse público a experimentar algumas sensações, sejam incômodas ou agradáveis. E isso, exatamente essa característica da instalação de mexer com o sentido do público, com as percepções e sensações do público, fazem com que as instalações se tornem um espelho do nosso tempo. Porque muitas vezes as instalações feitas são uma obra daquela época, que demonstram o que estava acontecendo naquela época em que ela foi feita. E ela só faz sentido se ela for vista e analisada de acordo nessa época que ela for feita, ou contextualizada, ou algo do tipo. Show? Próximo estilo. Performance. Eu com certeza já falei com vocês de performance nessas aulas, principalmente virtuais, nos outros exercícios. Mas então, o que é de fato performance? É uma forma de arte que ela combina elementos do teatro, das artes visuais e também da música. Então, nesse sentido, a performance, ela se liga ao happening. Os dois termos, esse termo performance e termo happening, eles vão aparecer em diferentes ocasiões como sinônimos. Mas no happening, o espectador, ele participa da cena proposta pelo artista, enquanto na performance, de modo geral, não ocorre uma participação do público, como, por exemplo, na instalação e no happening. Por quê? A performance, geralmente, ela é uma coisa a ser fruída. O que é? Uma coisa a ser olhada mesmo, apreciada. Não tem tanto a participação do público numa performance, geralmente. E ela deve ser compreendida a partir dos desenvolvimentos da arte pop, do minimalismo e da arte conceitual, que vão começar a surgir nessa década de 60 e 70, que a gente tem conversado bastante. A arte contemporânea, ela abriu espaço para essas novas orientações de arte, como eu já falei em outras aulas também, e nisso, as tentativas de unir as tentativas de unir a arte com o mundo, a natureza e a realidade humana. A partir da arte contemporânea, em todos esses desdobramentos que a gente está
tá vendo e vai ver nessa aula de hoje, a arte vai querer unir as coisas do mundo com a natureza, a realidade urbana, a sociedade, juntamente com a arte. Tudo isso vai meio que se misturar. Então, cada vez mais, as obras vão articular diferentes modalidades de arte juntas, como eu disse, a dança, a música, teatro, escultura, literatura, etc. E vão desafiar essas classificações habituais e vão colocar em questão a própria definição de arte, como já disse. Então, as relações entre a arte e a vida cotidiana, assim como o rompimento das barreiras entre arte e o que era não arte, como eu falei na aula passada, por exemplo, do Kit, constituem preocupações centrais na performance. Então, geralmente, os temas são meio que esses. Barreiras entre arte e não arte, alguns temas sociais, por exemplo. Próximo tópico, intervenção. O que é uma intervenção? Não sei se vocês já sabem isso, né? É porque acho que desde a aula presencial eu falo desses termos, mas eu nunca cheguei a explicar, de fato. Então vamos lá. Intervenção. Como uma prática artística no espaço urbano, ela pode ser considerada uma vertente da arte urbana, ambiental ou pública. Essa arte ambiental eu vou falar já já também. Direcionada a interferir sobre uma dada situação para promover alguma transformação ou alguma reação no plano físico, intelectual ou sensorial. Esses trabalhos de intervenção podem ocorrer em áreas externas ou interior de alguns edifícios, casas, etc. O termo intervenção é também usado para qualificar o procedimento de promover interferências em imagens, fotografias, objetos ou algumas obras de arte que já existem. Nesse caso, a intervenção possui um sentido semelhante à apropriação, manipulação ou interferência. Um exemplo disso são as colagens, montagens, fotografias e alguns desenhos. Os projetos de intervenção são um dos caminhos explorados por um universo bastante diverso de artistas interessados em fazer exatamente essa aproximação que eu estou falando. Da vida cotidiana, no tecido social, abrir novas frentes de atuação e visibilidade para os trabalhos de arte fora de espaços consagrados, como um museu, e também fazer com que a arte seja um pouco menos mercadoria. Porque à medida que a modernidade chegou, e essa pós-modernidade que a gente está vivendo, a modernidade líquida principalmente, a arte passou a ser apenas uma mercadoria. E os artistas, e não é bem isso, sabe? A arte está ali para te fazer pensar, para te fazer sentir. Então, um dos principais objetivos dos artistas que realizam a intervenção é justamente isso, tornar a arte mais acessível ao público, tirar a arte daquele espaço do museu, que muitas vezes é classificado como um espaço de elite, né? E também, como eu disse, deixar a arte menos como uma mercadoria. As intervenções podem ser ações efêmeras, eventos participativos em espaços abertos, trabalhos que convidam a interação com o público, inserções da paisagem, ocupações de edifícios ou áreas livres, piscinas, oficinas, debates, performances, instalações. Então acaba que uma intervenção é meio que uma junção disso tudo que eu já falei anteriormente, da performance, da instalação também. A gente pode ver uma intervenção em placa de trânsito, ou uma intervenção... Teve até uma intervenção em Juiz de Fora, uma época, que... eu não lembro quem foi que fez, mas nas faces de pedestre da Rio Branco, pelo menos da Rio Branco com a Independência, eu tenho certeza, um artista desenhou alguma coisa, um desenho bem bonito, assim, na face de pedestre. Isso é uma intervenção, por exemplo. Grafite também pode ser uma intervenção, há algumas artes de rua também, e por aí vai. Outro ponto é a videoarte. E como que a videoarte ela se desenvolve, né? O vídeo e a televisão, eles entram com muita força no trabalho artístico, frequentemente associado a algumas outras mídias e algumas outras linguagens. Com o desenvolvimento da arte pop, do minimalismo e da arte conceitual, o vídeo e a televisão, eles vão tomar a cena dos anos 60 e 70, principalmente nos Estados Unidos. Nesse momento, nessas décadas de 60 e 70, como eu já venho dizendo, as instalações, performances, happenings, eles são amplamente realizados.
E isso vai sinalizando essa nova orientação da arte. Ela vai começar a questionar o que de fato é arte e vão surgir essas inúmeras formas de arte. Um deles é a videoarte. A introdução do vídeo nesse universo traz novos elementos para o debate sobre o fazer artístico. A videoarte ela vai partir da ideia de espaço como campo perceptivo, que é defendida pelo minimalismo, enquanto enfatiza o ponto de vista do observador como fundamental para a apreensão e produção da obra. Quer dizer, o uso do vídeo ele vai querer transformar de um modo radical as coordenadas do nosso campo perceptivo. Ele vai dar um novo sentido ao espaço da galeria de arte e às relações do observador com a própria obra de arte. E ele vai se colocar, o videoarte, vai se colocar numa posição intermediária entre o espectador do cinema e o espectador da galeria de arte. Então, o observador, o espectador da obra, é meio que convocado a esse movimento e a essa participação nessa nova orientação de arte. Agora, a gente vai falar, por último, da arte ambiental. Essa noção de arte ambiente, ela só vai surgir na década de 70 e vai ser com um sentido muito amplo, que vai designar várias obras e diversos movimentos. Essa arte ambiental não vai fazer referência a um movimento artístico particular, mas ela vai sinalizar uma tendência da arte contemporânea que se volta mais para o espaço, incorporando a obra, tipo assim, o espaço vai fazer parte da obra, ou a obra vai transformar esse espaço. Seja ele o espaço da galeria, ou um ambiente natural, ou alguma área urbana, e por aí vai. Diante da expansão da obra nesse espaço, o espectador ele é convocado a se colocar na obra. E ele vai experimentá-la se colocando dentro dela, entendeu? E não como um observador distanciado, mas ele vai ser parte integrante desse trabalho. Então, o que a gente pode concluir com tudo isso que eu falei? Todos esses estilos de arte, eles vão surgir com esse mesmo intuito: questionar o que de fato é arte, aproximar a natureza e a vida social. Então agora, mais do que nunca, a arte vai passar a ser instrumento de protesto, de luta, de opiniões, de mudanças para a sociedade, e ela vai incorporar vários estilos, várias modalidades de arte para chegar a esse meio. No livro de arte de vocês, da página 21 até a página 26, tem conteúdo sobre tudo isso que eu acabei de ler, que eu acabei de falar com vocês e que vale muito a pena ler, tá bom? Por hoje é isso, até a próxima aula e se cuidem. Qualquer dúvida é só mandar no e-mail pra mim, falar comigo. E é isso. Beijo pra todo mundo